Com a palavra o deputado Flavinho. Senhor presidente, peço que aumente um pouquinho para mim o som, que esse microfone desde o início está bem baixo aqui, por favor. Porque com argumentos você não precisa levantar a voz. Então, como eu tenho argumentos, pretendo que todos ouçam com um bom áudio. Não é? Bom, eu quero começar com a fala do deputado Ivan Valente, foi dita ontem e reforçada hoje, dizendo que esse é um projeto criminoso e mentiroso e dizendo que os professores vão se vingar de nós. Primeiro, eu preciso dizer ao nobre deputado e aos professores que eu não tenho medo de ameaça. Nenhuma. Se eu tivesse medo de ameaça de quem quer que seja, inclusive já fui ameaçado de morte, não ando com segurança, não ando com carro blindado, mas já fui ameaçado de morte. Se eu tivesse medo de ameaça, eu não estaria nesse parlamento. Então, ainda mais de doutrinadores que têm desvirtuado a estrutura educacional do nosso país, não os professores. Porque o professor é ético, é íntegro. A gente não está aqui combatendo o professor, isso é uma mentira. E digo por quê. Não por simplesmente fazer um contraponto ao nobre deputado, mas é o que diz o parecer. Né? A gente está discutindo é substitutivo. Aqui não é comissão, volto a dizer, para discutir salário de professor. Me desculpa, mas não é. Aqui é para a gente discutir o que está no mérito aqui. E o artigo 1º do meu substitutivo diz o seguinte: esta lei disciplina o equilíbrio que deve ser buscado entre liberdade de ensinar e a liberdade de aprender no âmbito da educação básica, em todos os estabelecimentos de ensino públicos e privados no país. Então, o que a lei está buscando é equilíbrio. Ela não está querendo cercear direito de nenhum professor, nem mesmo da sua opinião. Eu quero que mostrem qual entrevista eu dei, ou qual texto eu escrevi, ou qual parte do substitutivo está escrito que o professor não pode opinar sobre qualquer matéria que seja. Por favor, me mostrem. Eu nunca disse isso e não sou favorável a isso. O que eu digo é, partindo do princípio aqui, do mérito que estão discutindo, que o professor, ele pode sim fazer uso da sua opinião na sala de aula, desde que ele deixe claro que é a sua opinião, não a verdade sobre o tema. Isso faz parte do equilíbrio dessa dinâmica de ensinar e aprender. Então, o texto trata disso. Me desculpa, quem está dizendo o contrário está mentindo, e muitas vezes eu estou sendo obrigado a dizer aqui essa palavra. Não em agressão, mas partindo também do que está sendo dito. Isso é uma mentira, porque aqui no texto não diz isso. Não é? E o artigo 3º, também já fazendo cair por terra outras mentiras e dissimulações que são colocadas aqui, porque não tratam do texto. O texto diz que o professor, e isso daqui não é novidade para nenhum professor ético, íntegro, não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, as suas próprias opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas ou partidárias. Ele não se aproveitará dos alunos para promover os seus próprios interesses. Aqui não diz que ele não pode colocar a sua opinião. Ou então eu estou lendo errado o que está no Não, se diz a senhora está precisando trocar a lente do óculos, porque a senhora está lendo coisa errada, né? Inclusive religiosa, né? Então, se diz a senhora está precisando passar no oftalmologista, porque a senhora está com problema de vista. O artigo 3º diz, não fará, perdão, o inciso 3º fala, não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Isso daqui eu acredito, que já ouvi vários deputados aqui que são contrários ao projeto, dizerem que, de fato, isso aqui é inconcebível, porque o professor não pode fazer esse tipo de situação, ainda mais para o servidor público, que tem que ser pautado no artigo 37 da Constituição Federal, que é da impessoalidade. Qual a novidade que tem aqui? Então, eu sou obrigado, nesses momentos em que eu faço essas intervenções, a trazer luz à discussão, porque se fala de muita coisa aqui, eu acho que faz parte do processo. Eu gosto sempre de dizer que eu sou o deputadinho de primeiro mandato, inexperiente, mas eu sei que faz parte do processo o jogo político, cada um bater na mesa, subir na mesa, arrancar a calça pelo pescoço, faz parte, desde que respeite o outro. Porém, a gente precisa ter um pouquinho de sobriedade e falar sobre o que está sendo tratado na comissão. Foi falado da questão da neutralidade. Eu quero que digam, mais uma vez, aonde é no projeto que fala de neutralidade de educação. Qual fala minha em entrevista ou qualquer coisa em que eu defendi neutralidade na educação? Isso não existe. Eu não sou favorável à neutralidade, porque eu sei que é impossível. É impossível que um ser humano dentro de uma sala de aula seja neutro com a sua concepção. Volto a dizer, o que o projeto propõe é que haja o equilíbrio na relação ensino-aprendizagem. É exigir muito de um professor que ele tenha equilíbrio no processo ensino-aprendizagem?
É o que o projeto está propondo. Então, eu não defendo neutralidade, eu não defendo escola sem partido. Eu acredito que alguns aqui leram, porque não foram todos, eu sei disso, mas alguns, a partir do meu querido amigo, o Chico Alencar, que a gente já teve, inclusive, debates muito interessantes, inclusive na CBN, ultimamente, e sei que ele leu, e por isso respeito muito os seus posicionamentos, apesar de divergir de muitos deles, mas respeito. A questão da neutralidade, ela não é pautada nesse projeto. Ela não é pautada no meu parecer. E nem na minha fala. A questão da escola sem partido, volto a dizer, eu não defendo escola sem partido. Se leram a justificação aqui do parecer, verão que nós vamos na linha contrária a isso. Que os partidos não podem deixar de dar a sua contribuição no processo educacional do nosso país, claro, estando cada um dos partidos no seu devido lugar, na sua devida dinâmica própria, não usando do ambiente escolar para levar ali para dentro, através dos seus braços doutrinadores, a sua ideologia partidária. Isso não. Acho que isso também é pacificado mesmo com aqueles que são contrários. Ou não é? Mas com a grande maioria, me parece, pelo que eu já ouvi. Não é? E aqui foi dito também por que nós estamos atacando os educadores brasileiros. Não estamos atacando educadores brasileiros. Isso é uma mentira. Está sendo atacado doutrinadores. E atacado como? Com a verdade, porque não tem punição. O deputado Alan Rick, o deputado Sóstenes já disse, não há punição aqui. Qual artigo está punindo o professor, criminalizando? Queriam que colocasse. Eu já disse isso aos deputados, inclusive da esquerda. Queriam que fosse colocado aqui artigo de criminalização, eu não aceitei. Porque já existe, de fato, uma estrutura para tentar o que não funciona, e os senhores que são envolvidos com o processo educacional brasileiro sabem do corporativismo que existe na estrutura educacional brasileira, assim como nessa casa. O Conselho de Ética, muitas vezes, aqui é só um palco para teatro, que não funciona para porcaria nenhuma, muitas vezes, é só corporativismo. Isso acontece no sistema educacional brasileiro, e os senhores sabem disso. Um pai ou uma mãe se sente lesado numa situação com seu filho na escola, vai no professor, o professor não está nem aí, muitas vezes. Se ainda leva para frente, chega no coordenador pedagógico ou no diretor, e não acontece nada. E aí quem dirá se... Está com calor, querido? A gente pode pedir para aumentar o ar-condicionado para você, tá bom? Dá calor, né? A verdade realmente esquenta a gente por dentro. E essa estrutura não funciona. Agora, queriam que eu colocasse aqui um artigo de criminalização, não o fiz. Então é uma mentira dizer que esse processo criminaliza professor. Isso é uma mentira. E um outro ponto que aí sim eu quero fazer uma crítica mais enfática é quando se diz que estamos criando dedo duros. Ora, a LDB, que eu já disse aqui, se há alguma coisa que está criando mordaça para doutrinador, é Constituição Federal, LDB e Plano Nacional de Educação. A LDB, no seu artigo 12, diz assim: os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do sistema de ensino, terão a incumbência de velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Isso é o inciso 4º. Inciso 6º. Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processo de integração da sociedade com a escola. Veja agora o 7º. Informar pai e mãe conviventes ou não com seus filhos e, se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como a execução da proposta pedagógica da escola. 8º. Notificar o Conselho Tutelar do município, o juiz competente da comarca, o respectivo representante do Ministério Público, a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 50% do percentual permitido da lei. Ora, a LDB diz que o professor tem que ser dedo duro quando ele vê um problema com aquele aluno. Ele tem que dizer para o Ministério Público, para o Conselho Tutelar, se aquele aluno está apresentando ali algum problema com relação a isso. Agora, o pai, a mãe, o aluno, então, não pode denunciar aquele que está lesando os seus direitos. Inclusive, o projeto da deputada Maria do Rosário, que hoje eu votei favorável, fala que deve ser colocado cartazes em hospitais para garantir o direito das crianças e dos adolescentes estranhos, né? Que aqui nós não podemos colocar um cartaz numa escola para poder mostrar os direitos do aluno e dos pais. Né? E eu votei favorável e realmente aplaudi o nosso relator lá. Agora, fica uma incoerência muito estranha. Então, o projeto não trata de muitas coisas que estão sendo ditas aqui, e do que trata, infelizmente, isso não é propagado para aqueles que são contrários. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal, clica
clique em joinha, deixa o seu gostei, deixa o seu gostei. Consegui mais inscritos, eu juro pra você que pinto meu cabelo de uma corzinha bem diferente.